Olá, eu sou a Rita Foelke, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trechinho altamente revelador de autoajuda, que você já encontra disponível em e-book na Amazon. A gente vai deixar o link aqui pertinho para você saber mais e adquirir se desejar. Mas o tema de hoje, ele é um tema básico e fundamental da nossa compreensão da vida. E Calunga diz aqui o seguinte: os obsessores estão numa prisão horrorosa da própria ignorância, do próprio ódio e da própria limitação. Eles não podem caminhar livres, porque estão presos às suas razões, às suas reclamações, à sua ideia de fazer justiça. Então, esse trecho de autoajuda, ele nos traz à tona uma realidade que é muito importante a gente reconhecer, que são aquelas coisas que estão dentro de nós, que nós deixamos ganhar espaço dentro de nós, e agora elas nos dominam, elas nos controlam. Né? Muitas vezes é essa sensação de estar com a razão ou aquela necessidade de sempre impor a própria razão, né? Como se isso representasse alguma coisa no universo, né? O fato de eu ter razão ou não, mas para a gente, às vezes, é muito, muito, muito fundamental, né? Embora isso seja ilusório. Reclamações, tudo aquilo que a gente detesta, que a gente não gosta, que a gente queria que fosse diferente. A gente reclama das pessoas, a gente reclama de tudo. Mas aonde isso nos leva de fato, né? Reclamar é um verbo cuja origem vem de clamar novamente, ou seja, cada vez que a gente reclama, a gente está chamando de volta aquela mesma situação e não necessariamente está fazendo nada para resolver, para se desvencilhar disso ou para mudar o ponto de vista, ok? E também existe essa questão da sua própria ideia de fazer justiça, né? Às vezes a gente está por aqui vivenciando esse complexo de justiceiro, de que a gente sabe o que é melhor e o que é pior, o que está certo, o que está errado, quem tem razão e quem não tem. E isso ocupa a nossa mente, ocupa a nossa vida. Então, em vez da gente estar concentrado naquilo que a gente veio fazer para se melhorar, para se aprimorar, para ser alguém melhor, a gente está achando que a gente é o justiceiro da humanidade. Então, tudo isso são quadros de desequilíbrio espiritual, num certo sentido, porque a gente está desviado do que a gente veio essencialmente fazer aqui, que é aprender e nos aprimorarmos espiritualmente de várias formas. Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente transforma para melhor na gente é progresso, sabe? Tudo aquilo que a gente antigamente não perdoava e começou a perdoar é progresso. Tudo aquilo que a gente desprezava no próximo ou na situação do próximo e hoje para nós é relevante é progresso, sabe? Então, no fundo é muito simples, mas a gente tem ideias que às vezes estão equivocadas e que nos prendem nesses ciclos que formam, então, a mentalidade desses que, em último grau, num grau extremo, se tornam obsessores. Só pensam naquilo, eles só têm aquilo como foco da sua vida, da sua existência e das suas ações. Mas será que a gente quer viver isso ou a gente precisa mudar imediatamente para melhor? E o Calunga tem uma outra frase em que ele diz assim: larga o que não acrescenta e nem eleva. Então, esse é um ponto de partida importantíssimo. Eu começar a prestar atenção em tudo aquilo que eu faço no meu dia, o que eu leio, as conversas que eu tenho, os vídeos que eu assisto, os livros que eu leio, no que isso está me acrescentando, no que isso está me auxiliando, no que isso está me desenvolvendo como ser, como alma, como alguém que está aqui para se tornar alguém melhor durante uma encarnação inteira.
E a gente está tendo essa oportunidade exatamente agora, exatamente hoje, tá? E veja só, a gente muitas vezes não compreende que tipo de situações a gente atrai na vida. Existem dois tipos de situações que a gente atrai na vida. Uma delas são aquelas que nós necessitamos, que nós precisamos para abrir os olhos, para enxergar as coisas diferente, para aprender algo novo, para nos desenvolvermos, para termos visão maior e mais ampla das coisas, sentimentos melhores em relação às coisas. Então, tudo aquilo que nós precisamos para isso chega até nós. E por outro lado, nós também encontramos na vida tudo aquilo que nós merecemos, certo? O que quer que nós tenhamos cultivado no passado, nós estamos colhendo hoje em forma de merecimento. Então, entendendo isso, a gente percebe que nada é por acaso, que tudo que chega até nós chega por um motivo, tem uma razão e pode ser um degrau de progresso se a gente reconhecer como tal, né? Se a gente parar de reclamar, se a gente parar de querer fazer justiça, parar de desprezar essas situações e começar a aprender, né? Com humildade, com pureza de coração, e assim, com certeza de que tudo aquilo que a gente aprende, seja no campo da razão ou do sentimento, jamais vai se perder. Tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje é nosso. E tudo aquilo que a gente aprender a cada dia é nosso também para sempre, pela vida infinita. Então vamos parar dessa perspectiva mesquinha de ficar olhando a vida de um, a situação do outro, o problema do outro e criticando e desdenhando, e vamos olhar para o que interessa. A gente vai aproveitar muito mais esse tempo que a gente tem aqui no planeta. Gostou desse tema? Quer falar mais sobre ele? Então, se você quiser falar mais sobre ele, deixa um recadinho aí, deixa uma mensagem, deixa um comentário e a gente volta a falar, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.